para os seus avós, enquanto que outros até agridem, né? Então, é uma questão eu acredito, de como você passou a informação da valorização do idoso. Se diz muito popularmente, né? Você colhe o que planta. Exatamente, né? Você colhe o que planta. É tanto que eu já estou preparando o meu filho para essa questão. Ele, muitas vezes, nesses ambientes que eu vou com o pessoal da terceira idade, o pessoal do grupo de preparação para aposentadoria, eu já apresento para ele já passa já tem aquela ideia, daquela consciência de educação para tratar bem as pessoas de idade. Então, acho que não tem discriminação. Né, o caminho, né, para a gente ir amenizando esse aspecto discriminatório é realmente a educação, sem dúvida, e das crianças, né, que serão os futuros adultos. E hoje a política também dos direitos do idoso orienta que esses conteúdos sobre o envelhecimento já seja ofertado nos níveis educacionais mesmo elementares, tá certo? No ensino básico, no ensino médio e no ensino universitário, no ensino superior também é obrigatório, em todos os cursos de nível superior, constar de conteúdos sobre gerontologia, sobre o envelhecimento. Então, aí é uma proposta, né, de uma mudança dos valores, porque essas ações pontuais na família A, na família B, tem uma repercussão muito pequena. O importante era que a sociedade toda pudesse vislumbrar o idoso como um ser participativo, importante, que ainda tem muito como colaborar, seja na família e na sociedade, né? Como você colocou no primeiro momento, que muitos voltam ao mercado de trabalho, seja por necessidade financeira, ou seja como uma reorganização do seu tempo livre, com novas metas, aspirações e, sem sombra de dúvida, manter o idoso ativo é o caminho mais garantido para um equilíbrio psicológico na terceira idade. Vamos falar agora do idoso ativo que ganha bem. Tem uma pergunta aqui do Gaúcho, lá do Montese. Ele afirma, depois pergunta: o idoso, quando possui mais recursos financeiros, é melhor acolhido, na opinião dele. Vocês concordam? Márcia? Bom, eu acho que não tem assim também essa relação, não. Voltando à questão da educação. Se ele pode ter uma questão financeira muito de grande valor, né, grandes recursos financeiros, mas ele ter tido uma atitude, né, durante sua história de vida não agradável para os seus familiares. Então, as pessoas podem até dar uma certa acolhimento, né, a este idoso, mas não é uma coisa verdadeira. É algo que, como ele disse, como se tivesse interesse, né, de estar naquele local por conta daquela situação que o idoso tem. Então, pode até, né, ser para o idoso uma questão de melhoras, né, nas suas condições, mas que sentimentalmente, afetivamente, eu acredito que não. Professora Mayra, respondendo aqui ao Gaúcho, aqui próximo do Montese, a senhora concorda que a grana, né, como se diz popularmente, não pesa no tratamento do idoso? Eu reforço o que a Márcia colocou como um interesse em tratá-lo melhor para ter algum usufruto desse favor ou dessa atenção. Porque a afetividade e a atenção, ela como a gente colocou, construída ao longo da vida. O laço afetivo, ele não se forma. O interesse pode até ser percebido depois pelo idoso como um ato de violência, de aproveitamento, né, dos seus recursos. Então, como a Márcia coloca, uma falsa proximidade. Porque a gente vai ver também nessas famílias menos desfavorecidas o zelo e o cuidado com seu pai, o seu avô mais idoso. Então, eu acho que a parte financeira é uma situação de simulação, de uma aproximação, mas que não é, de fato, uma garantia de um envelhecimento feliz. Não representa um bom tratamento no âmbito da família. Eu acredito que não.
Vamos falar agora um pouquinho mais de aposentadoria. A ideia de que a aposentadoria representa o começo de uma nova vida, momento para reconstruir e refazer planos, esbarra muitas vezes na debilidade física do idoso ou até nas doenças que são próprias, comuns à idade. É justo vender a aposentadoria como uma nova vida? Márcia? Pois é, o trabalho, ele é uma fonte, né, sempre de satisfação, de realização, de sustentação e também até de sofrimento. E é através do trabalho que as pessoas desenvolvem, né, tem o seu desenvolvimento pessoal e também de convívio, né, na sociedade e no seu meio funcional. Quando há esse desligamento, que muitas vezes ocorre de forma muito assim abrupta, as pessoas que não estão, como eu falei, receberam a carta, tomaram um susto, não estão assim preparadas, então o que é que acontece? Elas passam para essa outra fase e posteriormente elas estão, se elas pediram, né, se foi às vezes aposentadorias voluntárias, esse tipo de situação, elas estão arrependidas, elas entram em depressão, o convívio com os colegas já estão se distanciando. Então, todos esses fatores vão acarretando, né, uma debilidade, inclusive fisiológica e psicológica, né, da pessoa, né, da pessoa humana. Professora Mayra. Bem, coincidentemente, à medida que a pessoa vai envelhecendo, os problemas físicos vão aparecendo e também chega a hora de se aposentar, com alguns problemas físicos e que nada mais são do que algumas situações de perda que o idoso vai ter que se deparar. A doença, o envelhecimento, a aposentadoria são típicas situações de perda e que isso vai ser vamos dizer assim, enfrentado de forma positiva ou negativa, de acordo com a subjetividade de cada um em relação ao seu modo de encarar os problemas, seu apoio social, familiar que tem para você encarar essas fases que são consideradas de perda. Muitas vezes, as experiências prévias de vida também influenciam muito como essa pessoa encara essa nova situação de vida que realmente precisa de um preparo, porque é uma ruptura, muitas vezes, para o homem de forma inesperada, não em termos que ele não soubesse que iria aposentar, mas eles não tinham a reorganização da sua nova vida. Então, como você coloca, será que poderíamos considerar uma nova vida, uma nova perspectiva de vida? Então, nós temos novamente uma dicotomia nessa interpretação. As pessoas que têm já um preparo e uma forma de encarar a aposentadoria como um novo convívio, um maior tempo familiar, ou para o lazer, ou mesmo para outras atividades, e quem sabe para um novo trabalho, pode ser uma fase encarada positivamente. Como também as pessoas que tinham no trabalho uma relação de um fator estressante, vão ver a aposentadoria de uma forma mais liberta, mais de descanso, daquela relação trabalho e estresse. E também a gente pode ver a ruptura como um ponto negativo de depressão, de aumento dos índices de suicídio na terceira idade, pela situação de isolamento social, porque nós sabemos que com o trabalho se mantém as redes sociais, as relações, o trabalho é que organiza a nossa rotina, o trabalho dita não só o horário, mas ele também influencia nos nossos planos, nos nossos objetivos, na nossa relação social e a rede que se forma. Então, romper com tudo isso, para o homem principalmente, que eu acho que essa questão de gênero também é bastante influenciada, para a aceitação, influencia muito a aceitação dessa fase. A mulher, ela já tem uma vida parcialmente, a que trabalha, dedicada ao seu lar, e o homem que então passa a encarar essa fase, né, de uma forma que ele nunca teve essa disposição de permanecer
disponível para o lar ou em casa, sem outra ocupação, e prejudica muito a aceitação da aposentadoria nesses casos. Eu acho que nós temos aqui uma pergunta via Twitter que vem bem de acordo com isso, professora Mária, que a senhora colocou. Ela pergunta, é a Tauana Nogueira, da Psicologia da UFC, acho que é estudante aqui da Universidade Federal do Ceará. Ela pergunta se a questão de gênero, ela interfere na preparação para a aposentadoria. Parece que os homens, segundo ela, sofrem mais do que as mulheres. Na verdade, Márcia, diante dos trabalhos que eu já tenho realizado com os grupos que a gente tem formado desde 2005, o que a gente percebe realmente é que os homens, a participação é mínima. São 2, 3 homens que participam dessa atividade, que já tem essa consciência de melhoras, né? A maioria são mulheres, normalmente são técnicos administrativos, teve alguns docentes, mas nessa faixa mais são os técnicos. E o nosso nesse último grupo que nós tivemos a oportunidade de desenvolver as atividades, tinha um senhor que ele era médico e já estava com quase 70 anos. Então, ele disse que tinha gostado demais desse trabalho, que ele ia ficar com muita saudade da universidade, apesar de ter algumas outras já atividades fora, né, do seu ambiente funcional. Mas, realmente, a participação masculina é bem pequena. Essa ruptura, né, do trabalho para o homem é um marco muito decisivo para o equilíbrio dele, psicológico. Como a gente tinha colocado anteriormente, ele não tem o hábito, né, de se dedicar plenamente a uma atividade fora do seu trabalho. Voltar para casa sem ter outro planejamento é um fator de desequilíbrio emocional, psicológico, muito mais grave para o homem, sim. Então, importante seria, né, a pessoa se manter ativa. E para essa clientela que se aposenta com uma capacidade laborativa, se não tiver necessidade do dinheiro para acrescentar à sua aposentadoria alguma renda a mais, o trabalho que seria ou formal ou informal, a opção que se tem seria o voluntariado, que a gente pode definir como um trabalho de ajuda mútua, onde o idoso ele assessora, ele aconselha, ele orienta e também vai se sentir, em relação a ele, a inserção social, se manter ativo. Então, todo o foco da política hoje é a manutenção do idoso ativo pelo maior tempo possível, desde que ele não esteja impossibilitado pelas condições físicas, né, que ele tem alguma doença e que não possa fazer. Certo, professora, mas independente assim da questão financeira, né? Digamos que ele até tenha, mas sem considerar muito isso. Muitos aposentados, eles estão voltando ao mercado de trabalho, muitas vezes até estimulados, né, com várias vantagens. Esse retorno do aposentado ao trabalho é uma coisa positiva? É bom para a pessoa da terceira idade? Inclusive, a própria universidade, né, ela tem um projeto de retorno de docentes, né, após a aposentadoria também, que podem se engajar em alguns projetos que antes eram desenvolvidos e que, por conta da aposentadoria, eles poderiam ter sido desligados. Mas essa oportunidade que a universidade também deu para que o conhecimento e a experiência, né, de muitos professores que têm uma carga de uma capacitação enorme que seria perdida, né, não seria mais repassada caso houvesse essa aposentadoria. Então, ele se aposenta, mas ele retorna repassando para, né, os jovens, né, os acadêmicos, essa experiência que ele possui. E eu queria falar também um pouquinho da questão do trabalho em relação porque o trabalho ele regulariza a organização da vida das pessoas. Normalmente, você tem o trabalho em primeiro plano,
né? E a famílias e as outras atividades ficam posterior. O trabalho obriga a gente a ajustar, ajustar os horários. Exatamente. Né? Você vai a um médico, você leva seu filho para o colégio, tudo em decorrência do seu horário no trabalho. Então, todas essas questões